tema é quem ama, cuida. Muitas vezes nós, como Paulo disse, né? Paulo disse que ele se fazia de tolo para ganhar os tolos. Ele se fez de judeu para ganhar os judeus. Ele se fez de louco para ganhar os loucos. E já dizia um ditado popular que diz assim, né? Que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Essa é a frase de Machado de Assis. De médico e de louco todo mundo tem um pouco. E aí, eu me lembro de uma historinha que diz que um médico, né? Ele implantou num hospício um treinamento psicoterapêutico de que os loucos tinham que ser tratados também através do trabalho. Então, chamaram lá o governador da cidade e tal para inaugurar aquele hospício e aquele tratamento psicoterápico. E aí então compraram vários carrinhos de mãos, e então estão entrando os loucos lá, o carrinho de mão. Fizeram a banda, tocou e tal, e está entrando os loucos lá, com o carrinho de mão. E por último vem um louco com o carrinho virado. O carrinho estava virado, e aí o médico chegou nele assim: ô meu querido, o teu carrinho está virado, não é assim, é do outro jeito. Aí o louco falou assim: mas se eu virar eles vão encher de pedra para mim carregar. Vocês não entenderam a piada. Tem que dar uma corda em vocês aí. Então de médico e louco todo mundo tem um pouco. E Paulo se fez então de louco para ganhar os loucos. Sabia disso? E aí tem um homem que nós vamos ver hoje, que chama-se não o Paulo, mas o Barnabé, aquele que caminhou com Paulo, que não desistiu de Paulo, que andou com Paulo, que investiu a sua vida na vida de Paulo. O nome de Paulo antes era Saulo, não é que era antes. O nome Saulo é um nome hebreu, e o nome Paulo é um nome romano. As pessoas acham assim, não, mas agora Deus mudou o nome dele porque ele era um perseguidor, então agora ele vai ser perseguido, então vamos mudar o nome dele para Paulo. Não, nada disso. O nome dele continua sendo Saulo. É que o nome romano é nome de Paulo. Então, queridos, vamos ler lá. Atos capítulo 4. Verso 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Nós vamos estar viajando um pouco na Bíblia para a gente entender qual que foi a trajetória de Barnabé. Não vou conseguir passar todos os versículos, mas alguns, para que a gente entenda como que foi a vida desse homem de Deus chamado Barnabé. Na realidade é um apelido. O Barnabé é um apelido. O nome dele era José. O nome hebreu chama-se Yosef. José quer dizer Yosef. E o Barnabé, Bar quer dizer filho, e Nabé quer dizer consolador, exortador, aquele que levanta a pessoa, aquele que cuida da pessoa. Então, esse é o Barnabé. O Barnabé, aqui a Bíblia diz que ele era um levita, natural de Chipre, era uma ilha do Mediterrâneo. Era um homem que tinha posses. Mas você que conhece um pouquinho mais da palavra vai entender que um levita não tinha herança. O levita, ele não tinha posses, mas esse tinha. Então talvez uma herança dos pais, eu não entendo, eu não sei. Mas aqui nós vemos que esse levita tinha.
Ele entendendo então o seu chamado, o que ele faz? Ele vê que ele está desfocado das coisas que Deus colocou para ele fazer. Então, ele pega e coloca, vende toda aquela terra, um lugar que dava muitas parreirais de uvas. Ele então vende tudo aquilo e coloca aos pés dos apóstolos. Não colocou no bolso do apóstolo. Hoje está muito em moda esse nome apóstolo. Mas para a tua cultura, para você que talvez não saiba, o nome apóstolo, o último apóstolo que foi ungido nessa terra chama-se apóstolo Paulo. Porque uma das qualificações para se tornar apóstolo, não sou contra esses que são chamados de apóstolo aí. Também não concordo com isso. Isso é uma opinião pessoal minha, se você concorda, amém. Porque a Bíblia me garante que aquele que se tornou apóstolo teria que ter visto a Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim, que a ele foi considerado como um abortivo, ou seja, uma pessoa que viu por último. Ele viu o Senhor Jesus quando caiu por terra, indo para a estrada de Damasco. Então, ali é o último apóstolo que foi ungido pelo Senhor. E aí, então, ele vai lá e vende, Barnabé, então vende tudo que ele tem, possui, e coloca aos pés dos apóstolos. E se torna um apóstolo também. E começa, então, a pregar a palavra. É um homem muito ungido, muito usado pelo Senhor. E existia um homem chamado Saulo, esse a quem nós falamos aqui, que o nome dele também é Paulo, né? Atos capítulo 9, verso 28 e 30, vamos ler esses versículos, para a gente entender um pouquinho a trajetória desse homem chamado Saulo. Atos 9, 28 ao 30. Se você não tem Bíblia, tem aqui no telão também. Mas se você quiser também adquirir uma, no final do culto, lá atrás tem a livraria, você poderá adquirir uma Bíblia também. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quem é esse que a Bíblia está se referindo aqui? Está se referindo a Paulo. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quem eram esses helenistas? Não é a helenita que está na igreja. Não é? Essas pessoas, esses homens aqui, os helenistas, eram judeus que se converteram ao cristianismo. Assim como existiam os essênios, assim como existiam os fariseus, assim como existiam os saduceus e várias outras ramificações dentro do judaísmo. Existiam também então os helenistas. E esses então queriam tirar a vida de Paulo. Aqui você vai ver falando sobre Saulo, é a mesma pessoa. Por quê? Agora nós vamos ver aqui por quê. Tendo, porém, o verso 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. O verso 27 diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falava como em Damasco, pregar ousadamente em nome de Jesus. Queridos, no verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, como eu já li, pregando ousadamente em nome do Senhor. Entenda uma coisa, o Saulo ou Paulo era um novo convertido. E o novo convertido é aquela pessoa que ainda não entende muito bem as coisas de Deus. Por mais que Saulo foi criado aos pés de um grande homem de Deus chamado Gamaliel. Então ele não era ignorante na palavra. Ele conhecia toda a palavra, mas o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, queridos. Ele conhecia todas as leis. E
aí ele então começou a discutir com esses judeus lá, e os judeus se irritaram com ele. Quantas vezes talvez você, olhando uma pessoa nova convertida, você começa a apontar o dedo? Não é porque ela é uma pessoa adulta que ela é madura na fé. E nós precisamos entender isso, que uma pessoa que é adulta, se ela se converteu agora, ela pode ser uma pessoa imatura na fé, que não sabe das coisas de Deus ainda. Então talvez ela venha na igreja e ainda está fumando, talvez ela venha na igreja e ainda está tomando uns traguinhos. Isso estou falando do novo convertido. E aí as pessoas de dentro da igreja começam muitas vezes a apontar o dedo e acusar aquela pessoa. Começa então a haver um espírito de acusação e de apontar o dedo. O que é que esses judeus helenistas fizeram? Eles pegaram um navio só de ida lá para Tarsus, lá para essa cidade, que era muito longe de Jerusalém, e enviaram o Paulo para lá. Diz assim: não, vamos pegar esse cara que está incomodando aqui na Aliança e vamos comprar uma passagem lá para o Mato Grosso. Vamos cozinhar ele lá naquele calor de 40 graus. Está incomodando aqui, vamos botar ele numa igrejinha lá, numa filial lá. Então, foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque o novo convertido é como um bebê. O bebê, ele precisa tomar o leitinho. O bebê, ele precisa de um alimento como se fosse um mingauzinho. Você não pode dar palavra muito forte para ele, porque ele não vai entender. Então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amado, precisa trocar a fraldinha dele. Por quê? Porque ele vai fazer cocôzinho na fralda. O que é o cocôzinho na fralda? É pecado, ele vai pecar e nem vai saber. Você só vai saber que ele pecou, por quê? Porque vai começar a sair aquele cheirinho mal do cocôzinho nas fraldas. Entenderam, queridos? Então, uma pessoa que você ganhou para Cristo, uma pessoa que você trouxe ela para Jesus, você jamais pode dizer assim para ela: não, ele não quer saber de nada com Deus, suma daqui da minha vida, cara. O que você está pensando? Você não vem para o culto, você não vai na célula, você não tem compromisso, cara. Isso serve para a menina também, para a moça também. Nós temos que entender que a pessoa que eu levei para o encontro, a pessoa que eu trouxe para a célula, essa pessoa é uma nova convertida. Era como Saulo, como Paulo. Ele não poderia ser excluído do reino de Deus, porque ele era uma pessoa que começava a criar problemas dentro da igreja, discutindo genealogias, discutindo um monte de coisa que não vinha ao caso, discutindo situações que não convinha. Então, eles da igreja lá, queridos, muitas vezes o que está na palavra não quer dizer que você tem que cumprir tudo que está ali, porque muitas vezes a palavra serve de referência para nós, para que nós tomemos cuidado com as coisas que estão acontecendo ali, para que não venham a acontecer conosco, porque eram situações erradas, que as pessoas agiram erradas, como esses judeus helenistas que estão aqui. Então Saulo foi excluído, foi mandado para longe e ficou lá um tempo, e muito tempo. E aí, nós vemos que ele é lembrado. Barnabé, capítulo 11, de Atos ainda, versículo 21 até o 25. Vamos ler lá? Só vira a página aí. Atos 11, do 21 até o 25. Então diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Querido, você sabe o que é o avivamento? Pessoas acham assim que avivamento é a pessoa caindo, o outro rolando por cima, o outro falando em línguas, o outro reteteca na linha de fogo, pulando e tal. Nada disso é avivamento. Nada disso. Avivamento são pessoas se convertendo. Amém, queridos? E você sabia que nós estamos vivendo avivamento aqui na Aliança? Bem pouquinho ainda, no começo, mas estamos vivendo. O fato é que pessoas estão aceitando Jesus, estão entregando a sua vida a Cristo. Isso é avivamento.
E esse avivamento estava acontecendo aqui nessa igreja de Antioquia. E diz assim então que muitos se converteram ao Senhor. O verso 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Veja que Barnabé era uma pessoa que ele tinha o nome de Paracletos. Paracletos quer dizer filho da consolação, filho da exortação, o filho do Espírito Santo. Amém, queridos? Você sabia que você pode ter todo tipo de apelido, mas um que você tem que ter é que você é o filho do Espírito Santo. Amém, querido? Esse você tem que ter. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. As pessoas, eu falei aqui na semana passada, acho que foi, que a sombra de Pedro, quando passava, curava as pessoas. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo estava sobre ele, e quando ele passava, então a sombra do Senhor ia curando as pessoas. Eu creio que em nós não há bem nenhum, queridos. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Se nós pregamos a palavra a você, é porque o Espírito Santo tem nos ajudado. Porque em nós não há bem nenhum. Nós não somos dignos das coisas que o Senhor fez por nós, pela nossa salvação. Nós não somos dignos de nada, queridos. Se não for o favor do Senhor, a graça dele sobre nós, nós estaríamos perdidos. Não estaríamos hoje aqui. Hoje estamos vivendo numa dispensação que se chama dispensação da graça, que é o favor sem merecimento. E até aqui houveram 7 dispensações. Então, o que nós vemos aqui é um avivamento acontecendo naquela igreja. Então eles veem que aquela igreja está precisando de um homem que cuide das pessoas, que ame as pessoas. Quando nós fomos semana passada lá para Fortaleza, que lugar maravilhoso. Nós estamos aqui todos encasacados, meio entrochados aí de roupa, né? Semana passada a gente levantava 5:30, quando era 6 horas a gente já estava correndo lá na praia, né? Fazendo inveja para vocês aí. 7 horas da manhã a gente tomava um banho e íamos lá para a conferência. E como nós aprendemos sobre isso aqui, sobre quem ama, cuida. Como aquela igreja lá tem, acho que 12 anos de existência, e ele já tem 1000 células. 1000 células, sabe o que é isso? É muita célula. São praticamente 10.000 pessoas. Cada célula é uma média de 10 pessoas. Então, o amor de Deus estava sobre esta igreja aqui, de Antioquia, mas precisava de alguém que fosse lá para administrar esse amor e cuidado que era para existir dentro desta igreja aqui. E aí, então, foi designado esse homem por nome Barnabé. Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Viu? Ele exortava, ele levantava as pessoas, que vocês sejam firmes para permanecer no Senhor. Amém, queridos? Assim é com a igreja da aliança. Nós exortamos vocês. O que é exortar? Exortar não é pegar o chicote ou a varinha aqui e bater em você. Não, exortar é levantar você. Você vai vencer. Você está passando lutas, mas você será mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Sabia disso, querido? Você não pode desanimar. A luta vem para todos. As batalhas espirituais, elas estão acontecendo em todos os níveis. Uns estão num nível maior e aguentam mais paulada, como os pastores e obreiros, e os menorzinhos, né, os filhinhos, como João chamava os seus discípulos, filhinhos. Era a maneira carinhosa dele tratar os novos convertidos. Ele tratava de filhinhos. Não deixe teu irmão dormir, por favor, cutuque ele aí. Diga para ele: irmão, vá dormir em casa, irmão, pelo amor de Deus.
Aí um dia chegaram para o pastor, né? O pastor chegou e viu o irmão dormindo e falou para a irmã: irmã, acorda o irmão aí, dá um cutucão nele. A irmã falou para o pastor: eu não vou acordar não. Ele falou: por quê? Porque foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde ele agora. Estou fazendo vocês dormir então? Faz favor, não durma então, por favor. Queridos, então ele exortava, e o verso 24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse era o Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Querido, você tem que andar com pessoa que tenha fé, que seja cheia do Espírito Santo. Se você andar com uma pessoa que só te desanima, corra dela, porque talvez você não tenha maturidade ainda para aguentar o desânimo que aquele abençoado está te passando. Você tem que andar com pessoa de fé. Se a pessoa só joga você para baixo, diz assim: não, nós estamos numa crise dos infernos, e não vai dar nada certo, e eu vou perder meu emprego, e vou bater o carro, e a minha mulher vai ficar grávida, e eu vou virar atleticano. Eu diz assim: meu Deus, só desgraça, né, gente? Aliviei os coxa branca aí. Você tem que fugir desse tipo de gente, correr. Você tem que andar ao lado de pessoa de fé, cheia do Espírito Santo, que te bota para cima, diz assim: não, você vai vencer, cara. Não estou conseguindo vencer esse pecado aqui. Não, mas eu vou orar, você vai vencer. Eu acredito em você. Eu creio que você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser uma líder de célula. Você vai ter muitos filhos espirituais. Eu vejo você vencendo todos os obstáculos da tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo me queimar aqui. Está queimando minhas bochechas o Espírito Santo. Porque nós temos que ser cheios do Espírito Santo, querido. Se você andar com uma pessoa que te desanima, corra. A Bíblia diz: fuja louco, sabia? Sabia que está na Bíblia, fuja louco? Eu falei aqui sexta-feira, 2 Timóteo 2, 22. 2. 2 Timóteo 2, 22. Veja lá como está escrito fuja louco. Ponha lá. 2 Timóteo 2, 22 diz assim, ó: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja louco. Está ali, ó. Você tem que fugir. Fuja. Fuja desse tipo de pessoa. Você só pode influenciar alguém se você tem um espírito maior do que ela. Amém, queridos? Senão você é influenciado por aquele espírito maligno que está nela. Você só pode cuidar de alguém se você tem o Espírito Santo cheio de fogo, cheio de Deus na sua vida. Amém, queridos? Agora, dizer que você não pode amar uma pessoa, você pode amar. Todos nós podemos amar alguém, sabia? Eu não consigo cuidar, pastor, mas você sabe ir lá e dar um abraço naquela coitada daquela pessoa? Você pode sair da sua casa e ir lá dar um abraço nela? Você pode. Nós podemos. Nós podemos fazer isso. Porque o Senhor nos amou primeiro. Ele nos abraçou, Ele nos amou, Ele nos prendeu com cordas de amor, sabia? Ele te prendeu com cordas de amor. Porque a Bíblia diz que fostes vós que nos escolhestes, e não nós que escolhemos o Senhor. Tem canções que são meio heréticas. Achei Jesus, joga fora esse disco. Foi Ele que te achou, foi Ele que te escolheu, sabia? É isso que acontece na nossa vida, queridos, quando a gente tem Jesus, quando a gente está cheio do Espírito Santo. E diz assim, mas aqui, e muita gente se uniu ao Senhor. Voltando lá. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele lembrou de Paulo, ele lembrou de Saulo. Ele falou assim, onde está Saulo?
Onde está aquele que precisa de ser cuidado? Porque é fácil a gente excluir as pessoas que nós não gostamos. É fácil dizer assim, não, esse cara é insuportável. Quando ele chega, ninguém gosta dele. Essa mulher aí, quando chega, ninguém suporta. Será porque ela é mais bonita que você? Mulher tem disso, né? Às vezes a mulher é mais bonita que a outra, assim, isso aí tá louco. Olha o jeito que ela pisa. Salto alto aí, o que ela tá pensando? Mas o Senhor morreu por ela. Porque é uma alma. Aquela é uma alma também. E aí, o Barnabé não se esqueceu. Ele foi atrás. Ele buscou aquele homem. Olha o que diz em Lucas capítulo 15, verso do 4 ao 7. Vamos colocar ali, Lucas 15, do 4 ao 7. Abra aí a sua Bíblia. Lucas 15, do 4 ao 7. Olha o que Barnabé fez. Ele fez o que Jesus falou para ele fazer. Diz assim, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Próximo. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Forte. É forte, Brasil. Não é forte, Brasil? É muito forte. Porque muitas vezes nós ficamos nos reunindo aqui, pensando só nos nossos problemas, pensando só na minha vida, nas situações que tenho que resolver, naquilo que preciso cuidar, nas coisas que preciso resolver na semana, nos problemas. E o Senhor Jesus falou que haverá um júbilo muito maior no céu do que 99 justos que se reúnem, porque aquele lá que necessita de arrependimento e necessita de ir atrás é aquela ovelha perdida. Saulo era aquela ovelha perdida. Saulo é essa ovelha perdida. E aí Barnabé então está numa igreja. Pense, numa igreja cheia, como essa aqui. E ele vê lá o avivamento acontecendo. E aí o Espírito Santo fala com o Barnabé. Barnabé, lembra de Saulo? Aquele que você caminhou um tempo com ele e depois foi enviado lá para Tarso? E aí ele diz assim, Senhor, eu lembro. Pois é, a igreja agora está cheia de gente para você cuidar, para você dar palavra. Você tem que organizar a escola bíblica, você tem que organizar encontro com Deus, você tem que organizar as células, você tem que organizar discipulado. Mas se lembre daquela uma ovelha perdida que está lá em Tarso e vá atrás dela. Amém, queridos? Você está lembrando daquela ovelha perdida, sua amiga? Ou do seu ovelho? Está lembrando dele? Está lembrando daquela pessoa que o Senhor está falando contigo aí agora? É essa pessoa que o Senhor quer que essa semana, você no frio, na chuva, você deixe suas coisas, seus afazeres, talvez até os seus discípulos que estão lá, eu quero discipulado, está lá te enchendo as paciências. Eu preciso dizer assim, não, hoje eu não vou cuidar de você. Se você quer vir comigo, então nós vamos atrás daquela ovelha perdida lá. Amém, queridos? Você entende o que Deus está falando hoje aqui contigo? Foi o que Deus falou então com Barnabé. E ele saiu à procura. E aí, queridos, aplique fé. Você tem autoridade. Eu quero deixar aqui alguns tópicos aqui para você entender como que é esse processo de ir atrás.
como que é esse processo de fazer um Barnabé com aquela pessoa. Agora você vai entender o que é fazer um Barnabé, que está no modelo lá do MDA. Até agora você aprendeu do Natanael. Natanael é você buscar uma pessoa que está lá no mundo e levar talvez para o encontro ou colocar na célula. Agora você vai fazer um Barnabé, aquela pessoa que se converteu, mas por alguma coisa saiu da igreja. Ou ela veio aqui, aceitou Jesus, não teve cuidado e se afastou. E aí você lembra, ela foi na célula, levantou a mão, você fez o apelo lá na célula, ela aceitou Jesus e agora ela sumiu. Essa é a ovelha perdida que o Senhor Jesus falou em capítulo 15 de Lucas. Essa é a ovelha, esse é o Saulo. E aí, uma das coisas que nós temos que fazer como líder de célula, você que é líder de célula, você que está frequentando uma célula, você tem que visitar a pessoa e integrar ela naquele lugar. Integrar ela naquele lugar. Como é que eu faço isso? Você tem que fazer ela sentir um peixe dentro d'água e não fora d'água. Hoje, nós vivemos aqui o amor de Deus. Você sente o amor de Deus nesse lugar? E o amor de Deus também, muitas vezes, faz com que nós queremos ficar só com aquelas ovelhinhas que nós amamos. A gente chega ali, termina o culto e vamos lá, uma lãzinha roçando na lãzinha da outra ovelhinha. Umas mais gordinhas, outras mais magrinhas. Mas todas elas têm lãzinha. E e tal, e termina e começam a falar e conversar. E aquela ovelhinha que aceitou Jesus, ela se sente excluída. E ela pega o caminho e vai embora e não volta mais. Queridos, hoje nós, como igreja, eu sei que isso é muito gostoso, viver essa união em família. Mas quando tiver uma visita aqui, não tem que ter também 200 em cima dela hoje, porque senão vai constranger a pessoa. Mas convida para a sua célula. Pega o telefone dela. Vai buscar aquela pessoa em casa. Nunca diz assim, vai na minha célula, em tal lugar, ela não vai. Ela vai sentir um peixe fora d'água. Você vai ter que pegar o seu carro e ir lá buscar ela. E talvez buscar para o culto. Porque isso é fazer um Barnabé com aquela pessoa. É fazer ela sentir em casa. Porque até agora ela foi tão desprezada pelo mundo. Ela só recebeu coice lá do mundo. Todo mundo disse que ela não ia vencer, que ela era uma coitada, que ela era uma ovelha desgarrada, desprezada. E agora ela veio para a igreja e nada vai mudar. E agora as pessoas dizem assim, você vai virar crente. Você não vai poder mais beber, fumar, jogar baralho, ir na festa junina, e não sei o que. Querido, nada disso. Essas coisas não somos nós que vamos falar. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence a pessoa que ela tem que mudar de traje, que ela é uma pessoa santa a partir de agora. Não é ninguém aqui apontando o dedo, veja bem, a saia está curta demais, coisa parecida. Nós não pregamos esse tipo de costume aqui. Nós entendemos que nós temos que ser uma pessoa que se veste bem para o Senhor. Você não se veste para as pessoas. Eu me lembro quando a gente era criança na igreja romana, as pessoas iam lá para mostrar roupa nova, né? Iam lá para fazer isso. Nós não fazemos isso. Quando a gente vem aqui com a roupa nova é para o Senhor, não é para mostrar para ninguém. Glória a Deus. E aí então esse homem, ele integrou, então fez Paulo sentir um peixe dentro d'água. A segunda coisa, essa é a primeira coisa. Você que gosta de anotar. Segunda coisa, segunda situação aqui, é criar vínculos de amizade com essa pessoa. Nós precisamos criar vínculos de amizade. Como é que eu crio vínculo de amizade? Aí entra a terceira. Queridos, o que mais você gosta de fazer? Você gosta de mulheres tomar um chá da tarde
né? Se você pode. Que chique, hein? Tomar o chá da tarde. Hã? Que chique. Então você convida essa pessoa para tomar um chá na sua casa. Você gosta de pescaria, os pescadores aí? Que não pescam nada, tem que ir lá na chácara do Maurinho, no Pesca e Pague, e comprar um peixe. Mas leve ele lá, então. Ou então vai ali no Passaúna, vamos fazer um churrasco. Queridos, você tem que integrar as pessoas, você tem que ganhar ela para você. Ganha ela para você primeiro. Automaticamente ela vai ver Jesus em você. E se ela vê Jesus em tua vida, ela nunca mais vai sair do aprisco. Nunca vai sair do lugar onde estão as ovelhas. Ela não vai querer sair daqui para ir para outro lugar, porque aqui não sei o que, aqui não sei o que lá. Não, ela vai dizer assim, não, esse é meu lugar. Aqui as pessoas me amaram. Aqui as pessoas cuidaram de mim. Aqui eu me senti integrado no lugar. Aqui eu me senti um peixe dentro d'água. Amém, queridos? Então, são esses 3 processos que nós temos que viver dentro desse processo que é do Barnabé. Agora, queridos, nós estamos falando aqui para pessoas que estão na igreja, que já foram no encontro, que hoje estão numa célula, que estão sendo discipulados, que estão muito integrados dentro dessa comunidade aqui dentro da igreja. Mas, queridos, entenda uma coisa, que eu posso ganhar uma pessoa, cuidar dela, mas como que está a sua casa? Você tem cuidado da sua família também? Você tem orado pelos seus familiares? Você tem sido um bom pai? Você tem sido uma boa mãe, uma boa avó? Como que tem sido você dentro da sua casa? Porque muitas vezes, agora vamos ganhar o mundo. Agora rumo a 50 células. Só 2. Então, vou falar de novo. Agora, rumo a 50 células. Isso. Então, eu acredito. Quando a gente falar isso aí, você tem que... É a deixa. Tá bom? Então, rumo a 50 células. Você acredita. Mas como está a sua casa? Está caída? Está derrubada? Está num processo de restauração? Você tem cuidado dos seus? Eu coloquei um versículo aqui semana passada, mas coloca de novo, é bom para a gente lembrar. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6. Atento, atento, atento Adão, atento Adão, atento Adão. Olha lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Você que é espiritual, que diz que é espiritual, muitas vezes você aponta o dedo assim, não, você fica pecando aí, você vai ser excluído do reino, você isso, aquilo, aquele outro. Não, queridos, nós temos que ter misericórdia, com espírito de humildade, amar aquelas pessoas que são novos convertidos. Amar, cuidar, trazer, fazer se sentir um peixe dentro d'água. E cuidar também da nossa família, que talvez ainda não são espirituais. Ter misericórdia dessas pessoas. Talvez você já a princípio as mulheres se convertem primeiro. Assim foi lá em casa, a Rita foi primeiro para o reino de Deus. Eu ainda relutei muito tempo para vir até Cristo. Então, justamente são as mulheres. E eu já vi muitos pastores dizendo assim, não, se está te impedindo de fazer a obra, separa. Quem que falou para você separar? Jesus falou ou foi o homem? O Senhor Jesus não manda ninguém separar, não. Não manda, não. Diz assim, pela tua santidade o teu matrimônio é abençoado, sabia? Até o teu relacionamento sexual é abençoado com aquele bruto lá. Sabia? É santificado ali, diante de Deus.
mas pelo teu procedimento, pelas tuas atitudes, você vai ganhar esse maridão sem uma palavra. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 em diante. Depois você confirma, não precisa pôr lá não. Porque se você falar demais, você perde ele, o coração, o casamento, vai tudo pro buraco. Então, Paulo se tornou um grande homem de Deus. Por quê? Porque foi feito um Barnabé com ele. Barnabé foi atrás, cuidou dele, amou ele, discipulou ele, andou com ele, integrou ele na igreja, trouxe ele de volta lá para Antioquia. A partir dali eles começaram a fazer viagens missionárias, até que sempre era Paulo, era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, depois virou Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo. Paulo. Glória a Deus. Assim é você, crescendo também na fé, se tornando o verdadeiro Paulo, um missionário, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai atrás dos perdidos, assim como fizeram com ele, assim como Barnabé fez com Paulo. Paulo começou a fazer com Silas, Paulo começou a fazer com Timóteo, diz assim: meu filho amado. Sempre ele tratava Timóteo de meu filho amado, meu filho amado, meu filho, meu filho. Paulo tocava na intimidade de Timóteo. Paulo circuncidou a Timóteo. Sabe o que é circuncidar? Pegar o órgão genital e passar o cutelo no órgão genital. Circuncisão. Só toca na intimidade aquele que é pai. E só deixa ser tocado na intimidade aquele que é filho. Você entendeu isso? Você entendeu, você que tem discípulos? Que você só vai tocar na intimidade daquele que você é pai. E você, daquele que é teu filho. Você só vai tocar na intimidade dele se você é verdadeiro pai para ele e se ele é verdadeiro filho para você. Se você entende que ele é o teu discipulador, se tornou seu pai, então você pode abrir as coisas mais profundas, deixar ele tocar na sua intimidade. Você acha que foi fácil para Timóteo? Foi fácil porque ele abria a braguilha da sua calça e mostrar seu órgão genital, e Paulo então fazer a circuncisão. Só faz isso quem tem intimidade, querido. Isso é ser discípulo. Você vive um discipulado só de aparência, só de manutenção, ou você abre mesmo o seu coração, você joga tudo para fora e diz assim: não, eu quero me abrir com o meu discipulador. Eu me abro com ele porque eu confio que tudo que eu falar para ele vai ficar em segredo. Glória a Deus, queridos. Amém? Então, essa era a vida de Paulo já com os seus discípulos. Essa foi a vida de Barnabé com Paulo. Há um crescimento espiritual na vida dele. Se você quer ficar só mascarando a sua vida, fazendo só um negócio para servir no encontro, não um discipulado para servir no encontro, não, eu tenho que ser líder de célula para eu pregar no encontro, eu tenho que fazer isso para... Querido, você está fora do foco. Você está fazendo tudo errado. Você não vai crescer. A sua vida vai estagnar. Você vai ficar como uma água parada. E uma água parada começa a juntar um monte de bicho. A sua vida ela tem que crescer, querido. Você tem que dar fruto no reino. Para dar fruto você tem que ter um coração aberto. Você tem que ter uma vida aberta para com aquela pessoa que está acima de você. E foi isso que aconteceu com Paulo. Eu me lembro de uma passagem de que Deus quis destruir o povo de Israel. Quando Moisés desceu do monte e viu que o povo tinha se corrompido, e Arão juntou os brincos das mulheres e ouro dos homens e aí jogou no fogo e apareceu, porque quando é para aparecer coisa que não presta,
o inimigo sabe fazer muito bem. E ele fez um bezerro de ouro ali para eles. Começaram a adorar. E Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque há um som de alarido, e o som que está lá no arraial é um som maligno. Então Moisés chega diante de tudo aquilo lá, e Deus falou assim: eu vou destruir esse povo. E aí Moisés começa a interceder pelo povo, intercessão, oração, começou ali então a chorar diante de Deus. Então, isso capítulo 32 de Êxodo, versículo do 11 ao 14, não precisa abrir. Está ali que pela intercessão de um justo, Deus se arrependeu de eliminar o povo. Porque Deus falou que iria eliminar aquele povo, iria começar com Moisés. Um novo povo, um povo prometido, que herdaria a terra prometida. Queridos, através de você, através da sua vida, através da sua intercessão, Deus pode resgatar uma nação toda, sabia disso? Deus pode levantar pessoas, sua célula que hoje tem pouca gente, Deus pode aumentar, Deus pode virar várias células, Deus pode transformar aquilo em uma rede, em uma área, num distrito, coisa grande. Deus quer que você use a sua fé, que você não desanime em meio às batalhas, que você tenha uma vida correta diante de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, Tito 3:9. Tito 3:9 diz o seguinte, vamos ver ali, Tito 3:9. Paulo foi um homem que discutia no começo da sua fé, por quê? Porque era ignorante, porque não era só ignorante, era imaturo, era um bebê. Apesar de conhecer as coisas, era um bebê. Mas olha, quando ele já está com o seu discípulo Tito também, ele diz assim: evita as discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Quando você se torna maduro, você não fica batendo boca a respeito de religião com outras pessoas. Agora ele está maduro, agora ele é pai de filhos, pai de discípulos, agora ele se tornou um verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo. Quem recebe essa unção aí? É para você. Então feche seus olhos, quero que você medite nessa palavra. Essa palavra vai trazer muitos frutos essa semana para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Diga para ele: eis-me aqui, eis-me aqui, disponível eu estou, usa-me, eu quero ser as tuas mãos, Santo Deus ajuda-me, Santo Deus ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser
que tu amas. Eu quero estar onde tu estás, e o coração igual ao teu, o coração igual ao teu. Vamos levantar nossas mãos e dizer: eis-nos aqui, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eu quero ser as suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. O prazer pelo pecado, Espírito Santo, coloque o caráter de Jesus em nós. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Santo, levanta a paixão por Jesus em nossa nação. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus. Levante sua voz. Simples como Jesus. Eu quero ser, Senhor, simples, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus. Eis-me aqui,
Cante. Eis-me aqui. Levante as suas mãos e diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Eis-me aqui. Usa-me. Eis-me aqui. Coração igual ao teu, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eu quero ter, Senhor. Aumente o volume da sua voz. Coração igual ao teu, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eu quero ter, Senhor. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Coração igual ao teu, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eu quero ter, Senhor.